Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje eu venho um pouco como catequista, como professor, talvez, mas acima de tudo como amigo, e dar alguns esclarecimentos, tirar algumas dúvidas sobre esse período que está nos aproximando, que é a Páscoa. Páscoa significa passagem. O termo inicial foi usado pelos hebreus, a passagem da escravidão do Egito que estavam para uma terra nova, Canaã. E essa caminhada levou 40 anos. Por isso que estamos agora no período da quaresma. Período de oração, reflexão, de jejum e de conversão. E nós temos muitos elementos, muitos símbolos que celebramos na quaresma, que começou com a imposição das cinzas, do pó eu vim, do pó voltarei, mas também agora que se aproxima a Páscoa. A Páscoa cristã já nos traz no primeiro domingo, depois da lua cheia no hemisfério norte. Para nós, no hemisfério sul, nós temos o outono. A Terra é arredondada, temos a linha do Equador, hemisfério norte e hemisfério sul. Então, no hemisfério norte, agora para nós aqui no hemisfério sul, está terminando o verão e vai começar o outono, dia 21. Lá no hemisfério norte, Europa, Estados Unidos, vai começar a primavera. Então, é considerado a primeira lua cheia da primavera é a Páscoa. Primeiro domingo, né? Depois é a Páscoa. E esse ano, então, vai ser dia 4 de abril. Bom, tudo isso nós vamos trazer através de símbolos. A Páscoa, ou melhor, a Semana Santa, que nos levará para essa grande passagem na questão dos judeus, da morte, da escravidão para a libertação, da escravidão do Egito para a Terra Prometida, os cristãos fazem a passagem da morte para a vida, da morte de Jesus Cristo para a ressurreição de Jesus Cristo. A Semana Santa, ela começa no Domingo de Ramos, quando os cristãos vão às igrejas com galhos de oliveiras ou palmas e lembram o fato quando Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, os judeus acolhiam dizendo: "Eis o Rei dos Judeus". Colocavam suas vestes no caminho. Então, assim inicia a Semana Santa. Por isso, muitos grupos mandaram já aquela palminha, né, no primeiro dia lá na quaresma. Não, é agora que começa. A Semana Santa começa no Domingo de Ramos. Aí nós temos a segunda, terça e quarta santa e nós temos a quinta-feira santa. Normalmente pela manhã acontece nas igrejas uma celebração muito bonita, que é a renovação dos compromissos sacerdotais, porque Cristo foi o grande sacerdote. Onde os bispos nas igrejas, eles vão fazer o quê? Eles vão abençoar, junto com o clero, os óleos santos, o óleo da unção, que será usado nos enfermos, o óleo do crisma e do batismo, que serão usados nesses sacramentos. À noite acontece a instituição da Eucaristia. Lembramos à noite que Cristo estava no cenáculo com os apóstolos e pegou o pão, por isso é um elemento, um símbolo, e pegou o vinho e disse: "Isso é meu corpo, isso é o meu sangue. E quem desse comer ou beber terá a vida eterna". Também há a cerimônia do lava-pés, que lembramos Jesus lavando os pés dos seus apóstolos. Pedro se nega, mas se tu não deixares lavar, não fará parte comigo. E neste momento, na celebração, é desnudado o altar. Tudo é tirado do altar. Tudo. Inclusive o sacrário, onde está o Santíssimo, é levado para um outro lugar. É feito o transladamento. E começa a vigília. Isso vai até às 15 horas de sexta-feira, quando nós temos a celebração da paixão. Não é missa, não é culto. É a celebração da paixão, onde fazemos a memória da morte de Jesus. Nenhum lugar no mundo celebra-se missa, se faz missa. Missa seria a consagração do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo. É simplesmente colocado como partilha da Eucaristia aquelas partículas consagradas na noite anterior. Sexta-feira Santa. Os paramentos são bem simples. Nós, da Igreja Anglicana, não usamos alvas, né? Usamos somente a batina e sem a estola, sem nada. Já na Igreja Católica usa a estola vermelha da realeza e também do martírio. E isso vai até sábado à noite. Toda a igreja, quando os participantes vão, o povo vai para as celebrações do Sábado Santo, enquanto a igreja apagada, vão dizer: "Puxa, não pagaram a luz". Não tem luz acesa. E desde a quinta-feira de noite até
o sábado, neste momento, você não vai ouvir sinos tocar. Aí começa a celebração do Sábado Santo. No lado externo, faz-se uma fogueira e acende o fogo. É abençoado o fogo santo. E lá se acende o círio pascal. O círio pascal é uma vela enorme, grande, pode ser pequena também como essa, e tem as letras gregas, alfa e ômega, princípio e fim. E nela são colocados, eu botei aqui em percevejos, 5 pregos, 5 chagas, são as 5 chagas de Cristo. E aí entra dentro do templo, da igreja, e vai dizendo uma oração. E aos poucos, quando diz a terceira vez, acende-se a luz, o fogo novo, o Jesus Cristo, luz do mundo. E é uma celebração que demora muito, tem 7 leituras, mais o Evangelho. Nessa noite, na época dos cristãos primitivos, celebravam o batismo depois de 40 dias de preparação do catecumenato, da catequese desses novos que queriam, fazia o batismo nessa noite. Tanto que nessa noite, em muitas igrejas se faz também batismos, como também a renovação batismal. E a celebração acontece domingo pela manhã, no primeiro dia da semana, por isso que os judeus celebram o sábado santo, como chamado Shabat, começa sempre no pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado para o domingo. Então, esse é o Shabat, sábado. Por isso que Cristo não foi ungido, não foi untado com óleos na sexta-feira ainda, porque não dava tempo. E se fizesse isso, imagina, com o morto, ainda mais assassinado, ficaria impuro. Por isso que no primeiro dia da semana, que é o domingo, as mulheres foram ao túmulo e encontraram o túmulo vazio. Cristo estava ressuscitado. Desses elementos, então, nós temos também outro símbolo, que é o cordeiro. A gente diz, o próprio São João Batista diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o cordeiro imolado. Os judeus, no Seder, que é o jantar à noite, né, que eles preparam no Pessah, eles comem cordeiro, lembrando essa refeição, que era a saída do Egito para a Terra Prometida. Jesus é o novo cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o símbolo. Outro símbolo que eu trouxe aqui por escrito é o peixe. Jesus chamou os seus apóstolos, a maioria eram pescadores, deixarei vocês pescadores de peixe e passaram pescadores de homens. Aqui nós temos as letras gregas, que quer dizer o seguinte, para quem se dizia cristão nessa época era perigoso. Então, chegava-se junto de uma outra pessoa, se tu achava que ele era cristão, ele fazia um desenho com a mão ou com os pés em cima da mesa, de um lado, e o outro tinha que fazer o outro lado do peixe. Ou fazia isso no chão, né? Que era um jeito de dizer, eu sou cristão, porque os cristãos eram perseguidos. E aqui as letras significam Jesus Christus Theos Oius Sopter, ou seja, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Era a forma de se identificarem. E os cristãos, muitos ainda não comem peixe, não comem carne na quaresma. Normalmente na quarta e na sexta-feira. E principalmente na sexta-feira santa, porque representa o cristianismo também o peixe. Então, esses são alguns elementos importantes. O sino também é lembrado como sinal de chamamento, sinal da alegria, da manifestação, que é tocado quando? No sábado santo, depois que as luzes da igreja são acesas, o círio pascal está presente, toca-se o sino, a alegria da vida nova. Então, eu vou continuar o vídeo, mas com um outro símbolo que é o Rostenbaum. Já falei na sequência. Espero que estejam gostando. Obrigado.